estavam todos reunidos no mesmo lugar, estavam todos reunidos como igreja, e de repente veio do céu um ruído como um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados, e lhe apareceram uma língua como de fogo, e se distribuía a cada um deles, e passou, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falassem. E habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, debaixo do céu. Ouvia a sua própria língua, de modo falar no coração de cada um, como vem falar essa noite. Então se enche do Espírito Santo de Deus. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som dos céus. Continua. Então quero ouvir. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você pode começar a glória a Deus. Aleluia. Comece a exaltar o Espírito Santo de Deus. O fogo vai descer nesse lugar. O Espírito Santo de Deus quer queimar nesse lugar. Ele já está queimando nesse lugar. Você que ora em línguas, você que fala em Espírito, comece a clamar por Ele essa noite. Não fica parado não, esperando Ele. Sabe, clame por Ele. Clame em Espírito e verdade. Oh, aleluia. Chore, alabacê, alabachore, canta, alabassuri, alabas. Oh, Espírito Santo é bem-vindo aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, aleluia.
Aleluia. Eu posso sentir a presença dele nesse lugar. Eu posso sentir. Eu estou ouvindo anjos louvando conosco aqui nesse lugar. É sobrenatural, igreja. É sobrenatural. Eu posso sentir. Quem está fora fala, esse cara é louco, mas eu posso sentir. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo nesse lugar. Eu posso sentir anjos louvando conosco nesse lugar. Eu posso sentir a restauração na sua vida agora acontecendo. Aleluia. Exalte ao Senhor, exalte. O noivo está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia. O tempo está se cumprindo, igreja. O tempo está se cumprindo. Acorda, não é hora de dormirmos, é hora de despertarmos. É hora do Espírito Santo de Deus tomar conta da nossa vida. Aleluia! Aleluia! Chega! Chega! É hora de entregarmos tudo em Espírito. Aleluia! 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 Nós não podemos ficar de pé diante de tanta glória de Deus. Nós não conseguimos ficar de pé diante de tanta glória de Deus. Aleluia. Vamos louvar a igreja. Aleluia, vamos louvar a igreja. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo! Caia fogo no céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo no céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo no céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo no céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Louve! Caia fogo do céu, queima este altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Oh, oh, oh,
a Deus Israel, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus Israel, caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus Israel. Diga, igreja, caia fogo no céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que a Deus Israel. Aleluia. De modo algum, não os sacerdotes podiam ter-se de pé para ministrarem por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encher a casa do Senhor. Isso está em 1 Reis, capítulo 8. Então, irmãos, nós não podemos ficar de pé diante da glória de Deus. Igreja, lembre-se disso. A glória de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o fogo do Espírito Santo, o amor dele supera todas as coisas. Então, igreja, se renda ao Senhor, se renda e vamos adorar e aplaudir o nome santo, 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 aleluia, do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A paz. Boa noite, igreja, tudo bem? Que bom. Muito satisfeito, primeiramente, em ver todos aqui, né, nessa noite. E o que a gente tem de prática, e eu acho muito importante quando eu estou na minha célula, quando eu estava falando com os membros e tudo, a gente sempre gostava de ver um rosto novo, né? Hoje em dia é difícil você ver um rosto novo, porque parece que todo mundo está de máscara, a gente às vezes nem reconhece a pessoa. Mas, gente, eu queria saber se tem alguém pela primeira vez aqui com a gente. Aleluias, olha só. Temos 3 pessoas, 3 vidas, né? Tratamos assim com o Senhor. Irmãos, primeiramente sejam muito bem-vindos, né? Essa é a casa de Deus. Nós temos, assim, um imenso prazer de recebê-los, primeiramente, né? E nós temos uma prática que agora não pode mais ser, efetuada, mas com todo prazer a gente vai dar um presente para vocês que é do fundo do nosso coração e é o que nós temos de melhor, né? Então eu gostaria que a igreja desse uma salva de palmas para os nossos visitantes e que Deus nos conhece pelo nome, né? Deus já nos conhece pelo nosso nome, né? Só que nós não sabemos o nome de vocês ainda. Então, qual é o seu nome? Como? William e o grandão aí. Amém, aleluia. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela presença de vocês. Deus já sabia do nome de vocês nesse lugar também, amém? Glória a Deus. Passando aí para um momento mais instigante, eu acho, né? E aí Deus tocou no meu coração hoje que nós somos seres que estamos dispostos a quebrar paradigmas, irmãos. Quebrar paradigmas é quebrar aquilo que a gente tem como conceito na nossa vida, né? E a nossa vida ela é dotada de muitas coisas, muitos preconceitos, né? Eu digo que eu não tenho medo do preconceito, eu tenho medo do conceito formado, né? E a gente tem esse preconceito e a gente sabe que o Senhor, Ele está dentro das nossas vidas muito mais interiormente do que a gente imagina, né? E o Senhor veio tocando no meu coração que nós somos, sim, seres que estamos dispostos a nos transformar, né? E o Senhor, Ele vem nos moldando e deixando isso aqui acontecer, porque isso aqui é um evento, irmãos. Isso aqui é um evento,
né? É um evento que o Senhor caracteriza como um culto, né? E para isso acontecer, nós dependemos da vontade de muitos. Então, eu vou começar hoje agradecendo a vontade de vocês, né? Porque eu conversei com o nosso pastor, irmãos, no meio de tudo que a gente passou, essa igreja está em pé. Posso ouvir um glória a Deus? Estar em pé, irmãos, é espiritualmente bom, e estar em pé estruturalmente também é muito bom. Então, primeiramente, igreja, aqui como só um mero representante, a igreja está agradecendo a vocês pelo empenho, pelas ofertas, pelos dízimos que foram entregues essa semana. E vou dizer, irmãos, não é por desafio e não é por pedir, porque as pessoas vieram e buscaram a igreja. Olha que maravilha. Isso, irmãos, é doar. Isso é contribuir, né? O governo nos chama de contribuintes, mas nós somos pagadores de impostos, é diferente. Porque nós somos obrigados, impostos a pagar. Agora, quando a gente convém ao reino, é porque a gente está doando, a gente está contribuindo de verdade. E contribuir, irmãos, a sua contribuição, ela transforma vidas. E existe um fundamento nisso, que é a verdade. Quando uma coisa é dada de verdade, ela é graça. O que você dá é graça. E é isso o exercício da fé, a graça. Por isso que é de graça. Quando você ganha alguma coisa de graça, não é mais gostoso do que quando você paga? Essa graça que nós ganhamos não tem preço, irmãos. Aleluias. Posso ouvir um amém bem forte? Esse amém é propiciado por vocês. Esse amém vem de dentro do coração de vocês, pela oferta que vocês dão à casa de Deus, que não é só monetária, irmãos, porque uma igreja depende de um espírito forte, depende de uma estrutura, depende de um alicerce que é baseado em Cristo Jesus, é o fundador, amém? É com realidade, irmãos, não é apregoando uma teologia de sucesso, porque nós não barganhamos com Deus, e eu quero que isso seja uma coisa que esteja no coração de vocês, porque nós não barganhamos com Cristo, nós não barganhamos com Deus e não precisamos disso, somos uma igreja forte, aleluias. Eu trouxe para não ficar nas minhas palavras, um livro do profeta Isaías, e ele fala o seguinte, no capítulo 44, versículo 3 e 4, ele fala assim: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão, olha só, irmãos, nós estamos no ano da colheita, e brotarão entre a erva, como os salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Receba essa palavra como uma coisa que é o que você está plantando dentro do teu coração, que vai nascer. Nós pensamos a longo prazo, muito, muito, mas o presente do Senhor é realmente um presente. Nós temos que estar aqui no nosso presente, no nosso melhor. Nós temos que dar o melhor a Deus. E o nosso melhor, às vezes está aí dentro, às vezes a gente ainda nem encontrou. Mas, irmãos, sejamos seres incompletos, mas repletos de um Espírito maravilhoso que é o de Deus. Levanta, pega o envelope que está aí, com a tua vontade, irmãos. Eu vou dar um tempinho para você refletir sobre esse ribeiro, sobre essa água que vai brotar de dentro de ti agora. Sabe, se você tem no teu coração uma oferta, ou se você tem o teu dízimo, você trouxe, saiba que esse não é simplesmente monetário, irmãos, isso é graça, é de graça. E sabe qual é o melhor? Tudo que a gente investe na vida, tudo que a gente investe, a gente vê o retorno. Irmãos, não é à toa que nós estamos de olhos abertos. Não é à toa que nós vemos coisas bonitas acontecerem. Não é à toa que nós vemos pessoas dedicadas a um reino maravilhoso como esse, sabe? E não é à toa, irmãos, que nós estamos aqui. Não é à toa. Existe um princípio. Que você saia daqui, irmão, diferente de tudo que você já encontrou na tua vida. Porque esse é o maior paradigma, nós mesmos. Temos que nos alterar constantemente. Somos um rio e ninguém
pode ser igual ao tempo todo. Nós temos que estar abertos a transformações. Pega a tua oferta. E eu quero que ela seja oferecida hoje para a sua transformação. A transformação que vem de dentro e que pode espelhar no reino. Essa é a transformação que a gente quer. Que a tua oferta pode ser efeito de transformação. Aleluias. Fechamos os nossos olhos e oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos nos saciado do Teu Espírito. Pai, isso que nós damos é pouco, sim, mas para o Teu reino é muito. Senhor Jesus, nós não queremos nada em troca. A troca não é graça. Senhor Jesus, nós temos a vontade de nos transformar, de quebrar aquilo que é maligno em nossas vidas. Sim, a partir de hoje, Senhor, nos ajoelhamos e nos prostramos diante da Tua graça. Oh, Senhor Jesus, quem precisa de um emprego, Senhor, abra as portas nesse momento, que é com fé, com destreza, com união que nós oramos a cada um, porque somos discípulos de um Deus só. Senhor Jesus, que as ofertas sejam bem-vindas. Oh, Senhor Jesus, que aqueles que não ofertaram tenham a capacidade de amar ao próximo. Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que esse reino é feito de compaixão, de amor, de graça e de esperança. Louvemos com alegria, entregamos aquilo que é de melhor a Deus. Aleluias! Amém. Glória a Deus. Irmãos, nesse momento eu queria convidar aqui o preletor dessa noite, da palavra, o pastor Erasmo, que vai trazer a palavra para a gente. Irmãos, a gente tem um princípio que eu aprendi
com esse cara que está aqui do meu lado, e que a gente precisa ser abençoado, né? E ninguém é mais poderoso para abençoar a nossa vida do que a igreja, né? Nós temos uma cobertura espiritual muito grande a partir da igreja, né? Então eu queria que os irmãos levantassem suas mãos e orassem por essa palavra, protegendo mesmo, para que a gente possa receber mais e mais do Senhor. Aleluias. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Vem aqui o preletor dessa noite, Senhor, falar, nos dar a palavra, Senhor. Abençoa, Senhor. Que essa igreja abençoada possa nos dar cobertura espiritual, que nós podamos receber, que é de Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu só vou higienizar de novo o microfone. Amém. Graças a paz, irmãos. Glória a Deus. Amém. Ouvi um amém muito forte aqui de uma criança. Glória a Deus. Constou, né? E eles estão nessa energia, né, maravilhosa, porque ontem tivemos um culto Kids aqui maravilhoso, onde eu pude estar com os irmãos, com as irmãs, e eu quero parabenizar, né, toda a equipe, uma decoração fantástica, foi muitos irmãos, eu não posso dar o nome, que são muitos, que auxiliaram, né, a pastora nesse culto infantil, e eles foram cheios, né? Essas crianças saíram daqui, muitas aceitaram Jesus, alguns falam assim, mas pastor, criança precisa aceitar Jesus, e desde que ela tenha consciência, ela deve sim aceitar o Senhor Jesus. Muitas aceitaram Jesus, crianças, muitos convidados, né? Tivemos um número razoável de crianças, foi muito bom. Os outros anos nós sempre fazíamos festa, mas devido à pandemia, o Ministério Infantil estipulou fazer um culto para eles, e foi maravilhoso, irmãos. Foi extremamente, a palavra falou muito comigo. As missionárias da PEC, né, estavam aqui, falaram de forma muito, muito poderosa conosco, e eu glorifico a Deus, amém? Eu glorifico a Deus, dou honra a Ele, e agradeço a Ele pela oportunidade, uma oportunidade maravilhosa mesmo, amém? Deus abençoe. Eu gostaria que os irmãos pudessem aplaudir o Ministério Infantil, que está no meio de vocês aí, eles fazem parte, né? Eles recebam a nossa gratidão. Sou muito grato. Quando eu vi a equipe trabalhando ontem, eu fiquei muito feliz mesmo, fui para casa muito feliz, porque é um combustível. Nós vamos entrar para a ministração da noite, e eu queria ler primeiro com vocês 2 frases que eu estava meditando agora à tarde, e nós sabemos que nós temos uma tarefa, já estão pondo a primeira, e nós sabemos que nós temos uma tarefa muito grande como igreja, né? E a primeira frase eu vou ler, e depois eu quero que vocês leiam juntamente comigo, tá bom? O que mais me desanima é a sensação de que o trabalho a realizar é grande demais. Vamos ler todos juntos? Diga assim: o que mais me desanima é a sensação de que o trabalho a realizar é grande demais. Antes de pôr a segunda frase, fixa bem os olhos nela, se você quiser fotografar essa frase, porque ela tem a ver com o mundo espiritual, mas tem a ver também com o mundo físico, essa frase, né? É uma frase que ela se arremete naquele que vai exercitar, que tem uma meta, um alvo. Ela vai de encontro àquele que tem uma empresa, ele tem uma meta e um alvo. Ele é daquele que faz parte de uma empresa e é um funcionário, e ele almeja crescer. Então, a sensação de que o trabalho a realizar é grande demais é algo muito forte e que às vezes tenta nos desanimar. Amém? Deu para entender? Então, a sensação de que muito longe, Jesus custa voltar em âmbito cristão, Jesus ainda não voltou, nós cremos que Ele vai voltar, mas a demora, o trabalho é imenso para resgatar pessoas. É tanto que a sensação ela é de um trabalho muito grande, além das nossas forças, então isso traz uma sensação de desânimo, né? Mas em contrapartida, Deus também me motivou com outra frase que eu quero ler para vocês. E eu vou ler primeiro, depois nós vamos fazer a mesma leitura. Vou me dedicar e me concentrar nas tarefas imediatas. Dessa forma, irei superar até os obstáculos assustadores. Amém? Vamos ler juntos? Vou me dedicar e me concentrar nas tarefas imediatas. Dessa forma, irei superar
até os obstáculos mais assustadores. Eu podia até ter colocado aí, porque às vezes alguns obstáculos da nossa vida são assustadores demais, né? Eu me vejo às vezes com obstáculos muito grandes diante da minha vida, e eu sei que você também se vê com obstáculos muito assustadores. E deixa eu reproduzir a segunda frase, por favor, para que eles fixem bem os olhos. E é engraçado, porque esses obstáculos, eles são assustadores porque eles estão lá na frente. Mas se nós nos dedicarmos nas tarefas imediatas, o que isso quer dizer? Naquilo que eu posso fazer hoje, né? Se eu me dedicar dessa forma, eu vou superar os obstáculos que possam estar assustadores lá na frente. Então, se dedique naquilo que você pode fazer hoje. O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha casa? O que eu posso fazer hoje para melhorar o meu trabalho? O que eu posso fazer hoje para melhorar a minha célula? O que eu posso fazer hoje para melhorar a igreja? Então é nisso que você deve concentrar as suas forças, porque as tarefas assustadoras que chegarão lá na frente, você vai passar por elas. Quando você olhar para trás, você vai falar: eu superei grandes coisas, grandes marcas. Amém? Pode acender, pode tirar a frase. Era só para mexer um pouco com a sua consciência. Essas frases eram para mexer um pouco com o nosso pensamento mesmo, para que a gente possa abrir um pouco o nosso entendimento e, com fome, né, saciar o nosso entendimento com a palavra de Deus. Amém? Eu vou dizer uma coisa para vocês: tudo aquilo que vocês necessitarem, a palavra de Deus, ela traz resposta. A maior dificuldade que você estiver passando, se você se voltar para a palavra de Deus, você vai achar uma saída. Amém? Quantos querem assim? Diga amém. Então você vai abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 3 ao versículo 7, nós vamos ler algumas instruções que Paulo deu para Timóteo. Timóteo, seu filho na fé, ainda muito jovem, mas alguém que tinha um coração em Deus. Se nós estamos aqui hoje, nessa noite, é porque o nosso coração está em Deus. Quantos dizem amém? Se eu estou aqui ainda como pastor, é que o meu coração arde e é apaixonado pelo Senhor, senão eu já tinha parado. Quantos dizem amém? Se você está aqui hoje, é porque você ama o Senhor. Então você enfrentou obstáculos para estar aqui. Quando eu vejo você aqui, eu glorifico a Deus, porque eu sei o quanto é difícil estar no culto. Pastor, é pesado estar no culto? Não, é porque hoje, no século 21, as tarefas são demais. Nós temos muitas coisas para fazer. Nós temos, às vezes, a cama nos chama a ficar nela. Às vezes, passamos uma semana muito cheia, né? Mas eu quero dizer para você que você escolheu a melhor parte. Nesses 90 minutos nós vamos estar juntos aqui, que já adoramos ao Senhor. Deus pode fazer muitas coisas pela tua vida, você pode crer nisso. Quantos dizem amém? Você pode crer nisso. Então, os irmãos vão estar colocando 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 7. Eu glorifico a Deus por isso. Vou ler junto aqui com os irmãos. Em algumas traduções está suporte, aqui está sofre. Se você quiser ficar de pé, fique. Se você quiser ficar sentado também, não tem problema. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Grava essa palavra aí, soldado. Amém? Versículo 4. Ninguém que milita, ou guerreia, ou batalha, se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Versículo 5. E se alguém também milita ou guerreia, não é coroado, se não militar legitimamente, se não lutar de verdade, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos seus frutos. Versículo 7, considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Amém? Aí, nesse texto, pode sentar, nesse texto, Paulo ele traz uma motivação para Timóteo, momentos de pessoas que estavam distanciando de Deus, de Cristo, da obra de Cristo. Era um momento onde muitos estavam crendo. Quando Paulo envia essa carta a Timóteo, ele já havia passado pela região e já havia tido e sido martirizado, mas ele deixou um legado, deixou alguém ali que ia servir com o mesmo intuito de Paulo, e esse alguém era Timóteo. Então ele deixa aquele homem ali, mas ele mesmo, muitos se distanciavam por causa do sofrimento de Paulo, muitos se distanciavam e começaram a desanimar por causa da apostasia, às vezes o não crer na ressurreição de Cristo, na ressurreição dos mortos. Esse era o grande conflito da época.
Então muitos se distanciaram e ele vinha num grande debate, mas ele fala para Timóteo, e eu achei muito interessante porque essa palavra gerou como combustível para mim, né? Porque às vezes nós vamos ouvindo tantas coisas, tantas argumentações enganosas, tantos desânimos, né? Os irmãos que estão em casa, tem alguns irmãos que estão nos acompanhando via YouTube. Às vezes nós ouvimos tanto as pessoas, irmãos, que as mentiras dessas pessoas passam a ser verdade dentro da nossa mente, enquanto a verdade das Escrituras ela começa a perder a força, né? Você não diz para o Senhor que você não crê mais, mas suas atitudes já estão condizendo como alguém que já não crê. Amém? Quantos estão entendendo aí? Diga amém. Então Paulo afirma em sua carta aqui a Timóteo que ele deveria de ser, entanto, né, suportar todos os sofrimentos, ensinando os outros. Ele fala no versículo anterior, como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver por negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Que nem eu falei, você está aqui hoje porque você quer agradar aquele que o alistou. Ah, pastor, mas eu estou pela primeira vez, ou de repente eu ainda não estou na caminhada como um soldado, mas o desejo do Senhor é que você se torne um soldado de Cristo. Creia nisso, porque Ele tem coisas grandes para você, amém? O Senhor tem coisas grandes e maravilhosas para a tua vida. Então ele continua dizendo em sua carta que o soldado ele não pode se envolver com o negócio dessa vida, já que deseja agradar aquele que o alistou, que é o Senhor. Semelhantemente, ele fala aqui, né, na tradução na Nova Versão Internacional, que nenhum atleta ele é coroado como um vencedor se ele não competir de acordo com as regras, né? E depois ele fala de um lavrador, que se o lavrador que trabalha arduamente deve ser primeiramente a participar dos frutos da colheita. Então ele usa de 3 profissões, 3 metáforas, né, dessas profissões, para quê? Para falar e trazer a ilustração à mente de Timóteo acerca do que ele precisava ser resistente, sabe, vencer as dificuldades. Às vezes nós passamos por coisas muito difíceis. E aí ele continua dizendo assim que reflita no que eu estou te dizendo, no versículo 7, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia também em 1 Coríntios capítulo 15. Os irmãos podem colocar. 1 Coríntios 15, 19. Eu também achei interessante quando Paulo escreve aos Coríntios esse versículo, eu fiz uma ponte entre Timóteo e a carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, da primeira carta. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Então, Paulo nos afirma, também em sua carta, que se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, se é somente para as coisas que vamos viver aqui, somos os mais miseráveis, né? E certamente necessitamos da compaixão do Senhor em nossas vidas. Por quê? Porque aquilo que há de vir é muito maior do que aquilo que estamos vivendo hoje. Amém, meus irmãos? Então você tem uma limitação, quando nós lemos na frase anterior. Você tem uma meta e ela é muito grande, mas se você focar naquilo que você tem para fazer hoje, sabendo que você tem algo muito grande que já é seu, isso tem que te confortar como servo de Deus. Por isso que você deve ser feliz e alegre, amém? Então Paulo está dizendo assim, se você se confortar com essas coisas dessa vida aqui, se a sua esperança é somente para essa vida, você se torna um homem mais miserável, porque Deus tem coisas além, inefáveis, coisas maiores, coisas por vir, coisas muito grandes e que Ele quer te dar, amém, meus irmãos? Então é maravilhoso isso, né? Porque a maior preocupação e tarefa do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, a maior força do Espírito Santo, né? E a função de Cristo na cruz, todo o trabalhar de Deus, é para que a humanidade seja salva. Então, nós não somos cristãos, nós não estamos num ambiente religioso, diferente de demais religiões, que só pensam em fazer o bem aí fora. Nós fazemos o bem também, mas sabemos que algo maior nos espera, amém? Quantos creem assim comigo? Talvez você crê diferente, aí nós vamos entrar para outro caminho da palavra, mas você tem que crer que há algo ainda muito maior por vir. E que tudo que nós fazemos aqui é para cooperar com esse porvir. Amém, meus irmãos? Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, que você, nessa noite, os seus ouvidos, os seus olhos se abram, porque a igreja,
ela precisa voltar a avançar. A igreja, ela precisa, e é quando eu digo igreja, eu digo você, precisa voltar a fazer aquilo que você fazia. Você precisa se importar com aquilo que você se importava. E se não se importava ainda com o que eu vou ministrar nessa noite, é tempo de você se importar, porque são coisas maiores onde Deus quer levar a tua vida, onde Deus quer fazer por você, no seu dia a dia, na sua caminhada. Amém, meus irmãos? Então, o desejo do Senhor e o desejo e o trabalhar da igreja é que todos sejam alcançados, né? Todas as pessoas, mas infelizmente nós nos deparamos com muitos homens, mulheres e jovens de Deus que não se preocupam com isso, né? Mas às vezes até falam, não, nós vamos ganhar almas para Jesus, mas isso não entrou completamente no coração dele. Você sabe que eu tenho pedido para Deus que no início do meu ministério, meu pastor sempre falava assim para mim, graças a Deus tive e tenho pastores maravilhosos, ele falava assim para mim, que o seu coração seja um coração de pastor. E eu parei de pedir isso, mas quando eu analisando essa semana alguns textos, eu percebi que eu deixei de pedir isso. E por embolar-se com as coisas da vida, nós esquecemos daquilo que tem mais valor para o Senhor, que são as vidas, são aquilo, é a tua vida que pertence ao Senhor, sabe? É a minha função, é a sua função no reino de Deus, alinhada com a força do Espírito Santo, que vai fazer a diferença nessa nação, que vai fazer a diferença na tua vida e na vida das pessoas. Amém? Então, nós vemos homens e mulheres que não se preocupam nas atitudes, né? Até falam, mas na caminhada não se preocupam verdadeiramente com o reino, com as pessoas, em alcançar, não se compadece com a pessoa morrer sem ser salva, sabe? Fica, né? Às vezes a maneira de falar, às vezes os pensamentos, né? Estão muito longes do propósito eterno do Senhor. E o Senhor, Ele quer sempre nos trazer para o propósito eterno dele. Porque aquilo que Ele tem para nós, a palavra de Deus diz assim, que aquilo que Ele tem para nós é muito maior e muito melhor, é acerca dessas coisas. Amém, meus irmãos? É acerca das coisas espirituais. Na quinta-feira, nós estamos tendo culto aqui às 19h30, nas quintas-feiras, eu falei sobre a síndrome, libertando-se da síndrome da injustiça. Por que nos sentimos tão injustiçados, eu falei, né? Entramos nesse assunto, eu não vou entrar nesse caminho hoje à noite, mas aqueles que estiveram aqui puderam compreender que nós nos sentimos injustiçados, porque nós esperamos uma glória aqui, nós esperamos uma recompensa aqui, a nossa maior recompensa não está aqui, ela ainda está por vir, ela é na glória eterna com o Pai, ela é num lugar muito maior, é algo maravilhoso, é algo que Paulo não pôde falar, né? Falou, é inefável, não tem como descrever, né? Então eu escrevi uma outra frase aqui, que diz assim, se amamos ao Senhor, automaticamente temos que amar sua verdadeira existência, né? Que é o compromisso de salvar a humanidade caída. Se nós amamos ao Senhor, nós expressamos o amor a Ele, nos preocupamos com a queda, nos preocupamos com aqueles que estão se perdendo, meus irmãos, sabe? Com aqueles que estão perdidos, né? E a sua preocupação, então, qual deve ser? Com as coisas desse mundo? Também, não tem como viver sem se preocupar com as coisas desse mundo, né? Ninguém consegue se deslocar, se não tiver, às vezes, uma condução, não vou dizer própria, mas de repente paga, ou de repente, ninguém consegue comer se não trabalhar para saciar. Então nós sabemos que há uma necessidade existencial, mas que ela não é a necessidade fundamental do seu ser. Amém, meus irmãos? A necessidade fundamental da sua vida espiritual é que você ame a Deus e ame o próximo. Por que você ame a Deus? Ame a Deus sobre todas as coisas, que você ame a humanidade, queira o melhor para a humanidade. E o melhor para a humanidade é a salvação, né? Ao contrário de algumas outras pensamentos e linhas aí que dizem que não, sacia a fome dessa pessoa somente. Não, irmãos, leva essa pessoa a ser salva. Então, a sua preocupação, ela deve ser que a sua vida expresse Jesus Cristo, para que a graça dele possa manifestar em outras pessoas. Lá em 1 Timóteo, em 2 Timóteo, quando Paulo vai falar para ele relata isso, que a vida de Paulo e a expressão dos demais deveriam ser a mesma, para que as pessoas pudessem ansiar
Jesus Cristo, pudessem ser salvas, pudessem receber a remissão, receber Jesus Cristo, que é a remissão dos nossos pecados. Sabe quando você crê em Jesus, seu pecado é apagado, ele não se esquece mais. Tem pessoas ainda que ficam lembrando. O Senhor está lá com amnésia dos pecados, mas as pessoas se lembram. Por quê? Porque não compreenderam o Evangelho, porque não compreenderam que Jesus Cristo salva, meus irmãos. Amém? Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é a tua luz, Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém? É aquela rica esperança que foi guardada e nós hoje desfrutamos disso. Amém, meus irmãos? Então, a igreja, você e eu, estamos no momento de acordar para a nossa verdadeira função aqui na terra. E em vida, enquanto temos muita saúde e fôlego de vida, né? Fôlego para fazer as coisas. Talvez você esteja esperando chegar em um nível mais alto em sua vida. Talvez você esteja esperando estar mais maduro, né? Para que você possa exercer o chamado de Deus. Não espere isso. Anseie as coisas de Deus o quanto antes. Amém, meus irmãos? Quanto antes você puder, anseia as coisas de Deus de cabeça. Se prepare para elas. Peça ao Senhor. Pastor, como que muda? Às vezes a gente demora a trazer uma ministração falando acerca da vontade de Deus, porque nós ficamos tão preocupados com o problema das pessoas, querendo tanto aqui trazer uma lógica, irmão. Eu queria uma lógica para tirar você da depressão, sabe? Nós ficamos procurando palavras para mudar o sentimento da igreja, sabe? Às vezes nós procuramos, sabe assim, entendimento, leitura, para tentar trazer o conforto, o maior conforto, irmãos, que nós podemos ter como servos de Deus é exercer o plano eterno do Senhor nessa terra, porque nós somos saciados com isso, amém? Nós somos saciados. Jesus Cristo vem e sacia a nossa sede quando nós saciamos a sede dos outros. O mundo requer salvação, o mundo está se perdendo, meus irmãos, amém? Então não espere chegar num nível. Timóteo era um garoto, era jovem, mas Paulo fala dele de uma expressão tão madura, sabe? Paulo fala com ele de uma forma tão interessante que parece que ele já era um grande pastor. Talvez os teus olhos ainda te vê como algo pequeno, mas Deus te vê como algo grande. Amém, meus irmãos? Deus te vê como alguém que pode fazer algo pela tua família. Deus te vê como alguém que pode fazer algo onde você anda, no meio do teu convívio, em nome de Jesus. Então eu digo a você que seja pessoas que desejem o céu, porque aquele que deseja o céu, ele influencia outras pessoas a desejarem o céu. Anseie o Senhor, anseie a salvação. E às vezes o que acontece? Às vezes nós esperamos, pastor, mas a minha voz lá ela ainda é muito pequena. Eu não consigo falar lá porque eu ainda sou um empregado lá, irmãos. A exaltação ela vem quando nós estamos embaixo, não é quando nós estamos em cima. Então, às vezes, você está ali ainda como alguém pequeno aos seus olhos, mas Deus quer que você abra a tua boca ali naquele lugar. Deus quer que você fale do amor de Jesus para as pessoas da maneira que você é. Às vezes se humilhando, às vezes você vai virar motivo de piada, mas você está exercendo o chamado de Deus, amém? Você está fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então, Paulo alertou Timóteo, esse garoto, a suportar o sofrimento como um bom soldado em Cristo. Foi isso que nós lemos. Seja um bom soldado, Timóteo. Não recaia nessas fantasias, nessas ilusões dessa terra, dessa vida. Seja um bom soldado, né? Suporta o sofrimento comigo como um bom soldado. E também nos orienta, irmão, e nos envolve nesse mesmo chamado, para que nós não venhamos somente nos influenciar com os negócios dessa terra, dessa vida, ele fala lá. Mas, sendo nós soldados celestiais, o que quer dizer isso, pastor? Sou um soldado, se eu aceitei o Senhor, ou se eu ainda não aceitei, mas eu já estou me apaixonando pelo Senhor, automaticamente você se torna um soldado, você se torna um representante dele, você guerreia no reino dele. Mas a tua pátria não está aqui, ela é celestial, ela é algo maior. Então mesmo você ainda não estando no teu território lá, você deve o representar muito bem aqui, amém, meus irmãos? Mesmo que você não esteja ainda lá, não chegou a tua hora, nem o teu momento, mas irá chegar o grande momento. Então represente-o aqui, represente-o de verdade neste lugar. Então, é como se você já estivesse no teu território. O soldado, eu fico pensando, ele sai com uma batalha, e ele sai do seu território para conquistar outro. Mas chega lá, ele muda de bandeira. Aqui a bandeira dele é azul, é a bandeira, né? Aí ele chega, ele vai invadir um outro território, chega lá, ele fala, não, a doutrina é essa, ele está defendendo
Ele está defendendo uma opinião, ele está defendendo, né, Cristo, ele está defendendo o Evangelho. Ele chega lá, não, lá a bandeira é vermelha, eu vou deixar minha bandeira azul aqui, vou pegar a vermelha. Não, defenda a tua bandeira. Amém, meus irmãos? Seja um bom soldado. Paulo estava dizendo isso para Timóteo. Seja um bom soldado onde você for, nos negócios que você for fazer. Seja um bom soldado, tente dar o bom testemunho. Amém? Então nós somos soldados celestiais, não estando ainda no nosso território. Nos alistamos nesse exército, que já venceu o inimigo, mas a batalha, ela só finaliza quando resgatarmos até o último, amém? Desse mundo perdido, ou o maior número de civis. Então o que quer dizer isso? O Senhor nos alistou, nós fazemos parte desse exército. Muitos já foram salvos, amém ou não? Quantos creem assim? Eu entendo que já foram, irmãos. Agora o Senhor, Ele quer salvar outros e quer usar a nossa vida, quer usar a tua vida. Então, essa batalha, ela já está ganha. Por quê? Porque o Senhor já aniquilou aquele que era o general das trevas. Ele está aniquilado. Mas Ele ainda segura, Ele ainda aperta, Ele ainda segura alguns que ainda estão sob domínio dEle. Então, qual é a nossa função? Insistir para que essa pessoa saia dessa zona de conflito, saia desse lugar que é perigoso, que vai levar ele à morte, e fala para ele: olha, aqui tem um lugar, nós temos um exército, onde você tem um lugar para você. Você pode chegar e Deus tem um lugar para você, e lá você vai ser um instrumento também para outras pessoas, e aí você, com isso, que você cumpre o plano eterno do Senhor para a tua vida e para a vida da pessoa. Mas nós às vezes nos acovardamos, né? Ficamos ali meio que desanimados. Então a batalha, ela só vai finalizar. A Bíblia diz que quando o evangelho da cruz for pregado a toda a raça, a toda a nação, aí o Senhor virá, né? Quando o evangelho da cruz, o que você tem que pregar, meu irmão? O evangelho da cruz. Se for outro evangelho, é mentira. Pregarmos o evangelho da cruz. Quando ele for pregado, por que ele ainda não veio? Porque não foi pregado o evangelho da cruz. Tem muitos tipos de evangelho sendo pregado, mas a Bíblia é bem clara nisso. Quando o evangelho da cruz for pregado, aí sim será a vinda do Filho de Deus. Aí o Senhor virá. E aí aqueles que estão triunfando aqui já, ou que foram para ele triunfante aqui, voltarão com ele triunfante também, meus irmãos. Então é algo que há um galardão, há algo muito grande a se almejar. Você não acha? Há um sentido maior para a nossa vida, não acha? Porque, irmão, a velhice, ela chega, né? A dificuldade, ela chega, o mundo, as nossas forças vão se esvaindo. E essa batalha só vai finalizar quando o Senhor achar. Por isso que a parábola das 100 ovelhas, ela é muito... na verdade, ele deveria ser a parábola de uma ovelha, né? Porque o Senhor deixa as 99 e vai em busca daquela perdida. Na verdade, ali tipifica o reino de Deus. Enquanto essa uma ainda estiver perdida, o Senhor ainda vai estar levantando pessoas para levar o evangelho da cruz a essas pessoas. Então, esses civis então se tornam ainda milícias do Senhor. Então, Paulo alegoriza essa batalha. Eu quero só finalizar com esses 3 pontos aqui. Com funções na terra, para que Timóteo viesse a entender como... Está muito difícil, Paulo. Está muito difícil, porque uns vêm com umas... dizendo que não haverá ressurreição, que os mortos morreram, porque ele não viu, os olhos não viu, né? Então está muito difícil. Mas Paulo fala para ele: olha, alegorizando a coisa, você vai entender muito bem, Timóteo, que um cristão que pensa em salvação dele e dos demais, em conformidade com a igreja, se mantém firme no foco. Então, quando, Timóteo, você pensar acerca do reino, eu quero te dar aqui 3 coisas. Eu quero falar aqui de 3 profissões, de 3 tipos, que você vai se lembrar e vai saber que você é um bom soldado. Então, o nosso desejo é agradar aquele que nos alistou, amém ou não? Quantos estão assim comigo? Nosso desejo é agradar ao Senhor. O louvor agrada ao Senhor? Agrada, mas ele tem louvor. O que mais agrada ao Senhor? Cumprir os seus mandamentos? Agrada ao Senhor, ele nos santifica. A santificação, sem a santificação não nos aproximamos de Deus. Mas o que mais agrada o coração de Deus é cumprir o seu chamado. Então, essas funções que Paulo fala para Timóteo, a primeira delas é como um soldado, eu coloquei aqui. Um soldado, ele é fiel, ele é vigilante,
ele tem uma pátria, ele entende que ele tem uma pátria. Então você tem uma pátria. Quantos tem uma pátria aqui? Levanta a mão. Uma pátria celestial. Não estou falando da tua terra de origem. Não estou falando de onde você nasceu, nem no município que você mora, no distrito. Mas estou falando de uma pátria que já é tua pela fé. Quantos creem nessa pátria? Você é cidadão do céu, amém? Quantos creem? Levanta a mão. Diga assim, eu sou cidadão do céu. Eu sou cidadão do Senhor. Então você é um cidadão de lá e esses cidadãos se tornam soldados. Ele fala assim, compare-se, Timóteo, como um soldado que tem uma pátria, tem uma causa a defender. Vocês precisam defender essa causa. Timóteo, defenda essa causa com unhas e dentes, como um bom soldado, né? Que, se você ler lá em 2ª carta de Timóteo, capítulo 3, fala assim, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Então, e ele fala assim, nenhum soldado se deixa envolver com os negócios dessa vida civil. Nenhum soldado deixa da mente qual é o propósito dele. Nenhum soldado esquece do seu chamado. Às vezes nós esquecemos, né? Às vezes passa pela cabeça, essa minha atitude não foi de cristão. Essa minha atitude não foi de soldado de Cristo, mas você é um soldado. Então Paulo fala, e Paulo ainda recomenda que ele passasse isso para outros. Passe isso para outros, Timóteo. Então, soldado, eu escrevi aqui, ele fez um juramento. Quando nós aceitamos o Senhor, fazemos um juramento. Essa água é minha? É? Obrigado. Obrigado, viu, meus irmãos? Eu não vim nem trazendo. Fez um juramento, e custe o que custar, esse soldado irá cumprir. Ele se mantém vigilante e protetor dos demais. A igreja, infelizmente, eu ouvi uma ministração outro dia, de que a igreja, ela é o único exército que mata seus próprios soldados. Não deveríamos ser assim. Deveríamos ajudar os nossos outros soldados sempre. O soldado de verdade, ele tem orgulho do que é e não se vende a troco de nada. Tem orgulho. Eu me orgulho, eu faço parte de uma pátria celestial. Não é uma pátria terrena. A pessoa vem com muito ouro, você fala, meu pai tem muito mais do que isso. Isso não é nada. Entrega o teu chamado. Tem muita coisa para você aqui, menino. Né? Às vezes vem uma jovem e fala assim, não, que isso, que igreja, não vai não. Tem um tesouro maior aqui. E aí o jovem fica balançado. Saiba, jovem, você tem um tesouro muito maior na mão do Senhor. Você pode ter certeza disso. Ninguém tem um tesouro maior do que você. Então ele tem um orgulho do que é e não se vende a troco de nada. Não para e não descansa até cumprir seu objetivo. Ele não se enfada. O soldado pode se enfadar? Tem uma batalha na Bíblia, que a Bíblia relata para nós, nos tempos do Antigo Testamento, que a batalha durou tanto tempo que a espada grudou na mão dos soldados. O soldado, ele não descansa, irmão. O soldado, ele acha força onde não tem. Esse é o soldado do Senhor. Agora, também em segundo lugar, esse é uma das nossas funções, a função que Paulo passa a Timóteo. O nosso segundo lugar aqui, Paulo também fala no versículo 5, que é semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Ele compara o chamado de Timóteo como um atleta. Como é a vida de um atleta? Sempre se preparando, orando, lendo, jejuando, estudando. E o atleta, o que ele faz? Ele valoriza o que ele tem de melhor. Quantos aqui sabem se tem algo que desenvolvem de bom? Assim, tem algo que eu sou bom, levanta a mão. Deixa eu ver se todos sabem. Talvez eu não formulei bem a pergunta. Você tem algo que você sabe? Levanta a mão aqueles que sabem que é bom em alguma coisa. Levanta a mão. Só? Tem mais. Nisso aqui eu sou bom. É isso que Deus quer que você use e aguce no reino dele. É isso em que você é bom. Amém? Nisso que você é bom é nisso que você vai ser usado. Você pode ter certeza. E um atleta, então ele se prepara e melhora naquilo que ele já é bom. Não é verdade? Ele vive em treinamento, buscando melhorar seu desempenho para a prova. Sabe que pode alcançar e não desiste nunca. Né? Sente dor, geme, às vezes até se machuca, mas não pensa nunca em deixar a prova, porque ele sabe, eu sou bom nisso. E o meu Senhor, ele precisa disso. Como um atleta do Senhor, eu preciso exercer isso. Compete como um vencedor.
E o vencedor vence por quê? Porque dar valor aos detalhes, ele é diligente. Você vê que o primeiro lugar, ele ganha do segundo por um detalhe. Ele é diligente no detalhe. Seja sutil nos detalhes, cuide dos detalhes. Contra o pecado, fique atento com os detalhes. Amém, meus irmãos? Seja um bom atleta. Você vê que Usain Bolt, né, que foi aquele grande corredor, ele se destacava um pouco mais na velocidade, na rapidez. Mas o que é interessante é que os detalhes são milésimos numa prova de corrida. O detalhe ele é muito importante. Terceiro e último lugar, gostaria que você se colocasse de pé. Porque o terceiro e último lugar tem tudo a ver com a tua colheita. Lembra-se que eu coloquei duas frases aqui? Eu queria que você colocasse primeiro a primeira frase, os meninos da sonoplastia. Coloque a primeira frase, antes de eu entrar para o terceiro ponto. Coloca aí a primeira frase no Data Show. Olha lá. O que mais me desanima é a sensação de que o trabalho a realizar é grande demais. Agora coloca a segunda frase. Vou me dedicar e me concentrar nas tarefas imediatas. Dessa forma, irei superar até os obstáculos mais assustadores. Terceiro lugar, Paulo escreve a Timóteo assim, no versículo 6. O lavrador, ele falou de um soldado, ele falou de um atleta e depois falou de um lavrador. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Há um lugar na colheita, amém? Há um lugar. Um lavrador, eu coloquei aqui, ele é cheio de esperanças. Ele nunca perde as esperanças, mesmo com uma péssima, de repente, colheita. Então, nós passamos por uma pandemia, uma dificuldade, e muitas vezes não tiveram uma boa colheita. Mas mesmo diante de uma difícil colheita, ou talvez de não ter tido uma colheita, ele não perde as esperanças, porque senão ele não plantaria mais. Deixaria de ser um lavrador. O Senhor não quer que você deixe de lavrar. O Senhor não quer que você deixe de semear, né? O Senhor não quer. Ele nunca para de plantar. Agora, tem pessoas que não estão colhendo porque deixaram de plantar. Deixaram de plantar em algum âmbito da vida. E você só vai colher aquilo que você plantar, né? Será o primeiro a receber o fruto, terá o privilégio de ver e contemplar primeiro. Quem semeia, semeia cedo, semeia com chuva, semeia com sol, né? Cuida, está sempre com a esperança em alta, tem certeza do fruto. Já viu o lavrador? Quantos aqui assistem o Globo Rural, domingo de manhã? Já viu os lavradores? Acaba uma fase, eles já vão pensando em replantar outra. Às vezes muda. Plantei, cana aí, não vingou, ou o lucro foi muito baixo. Vou mudar a estratégia. Vou trabalhar a terra, vou plantar soja. Mas ele nunca deixa de plantar, porque o lavrador, ele é um lavrador. O que pega um pouco em nós é que nós mudamos às vezes. Nós deixamos de plantar, deixamos de fazer aquilo. A grande questão é que nós paramos, irmãos, e não podemos parar. Se você parar, é tudo que o diabo quer. Eu gostaria que você fechasse seus olhos e analisasse a sua vida. Há pouco tempo, não precisa ir muito longe, antes da pandemia, a pandemia iniciou em março, fevereiro. Analise lá, talvez algumas questões da sua vida, pense nisso. Agora, hoje, nós já estamos em outubro. O que aconteceu com essas coisas que você pensou? Eu tenho certeza que muitas delas mudaram. Você pode ter certeza. Mudaram, muitas melhoraram, mas a gente se esquece. O ano passado, se você for pensar o ano passado, como eu estava o ano passado, nessa época, eu estava numa grande luta, uma grande dificuldade, ou sei lá. Mas hoje você está, olhe, como um lavrador, você sempre está melhor. O Senhor, Ele cuida daqueles que cuidam do que é dele. Aquele que ama o que é dele, o Senhor tem o prazer de cuidar. Você pode ter certeza disso. Você terá uma colheita abundante se não deixar de plantar. Se continuar como um bom soldado, como um atleta diligente, se preparando, como um lavrador cheio de esperanças, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é poderoso para cumprir o desejo do teu coração. Não sou eu que vou cumprir o desejo do teu coração, mas é o Senhor, a palavra dele diz. A palavra dele diz, amém, meus irmãos? Então eu quero fazer uma oração por você, que você possa colocar a mão no seu coração nessa noite. Talvez a pandemia pode ter trago alguma frustração no teu coração, apesar de que a nossa ótica mudou muito.
E eu tenho percebido que muitas pessoas receberam muitas bênçãos. Eu tenho percebido que muitas coisas mudaram até para melhor. Talvez você está aprendendo a se posicionar melhor depois da pandemia. Talvez tudo isso trouxe uma renovação. Talvez toda essa situação que aconteceu mudou algo na tua mente e você está melhor. Eu tenho certeza que você está melhor. Eu tenho certeza de que aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, aqueles que não desistiram, que é você que está aqui nessa noite, é quem não desistiu, está ouvindo a voz do Senhor, está melhor. Porque o Senhor é como Paulo escreve a Timóteo: Paulo, suporta comigo os meus sofrimentos como um bom soldado de Jesus Cristo. Não desista, Timóteo, não desista. Plantei, deu tudo errado, pastor. Que colheita é essa desse ano? Muda a estratégia. Peça ao Senhor que te dê uma estratégia. Ore a Ele. É o que nós vamos fazer agora, nessa noite. Muda a tua forma de pensar. Pense nas coisas celestiais também. Inclua o reino do Senhor na tua vida. O diabo quer fazer de tudo, irmão, para nós deixarmos as coisas de Deus para o lado. E é triste ouvir que nós sabemos de pessoas que não querem mais. Que falam assim: não, eu vou cuidar da minha casa. Sabe, eu vou cuidar da minha vida. Mas a palavra do Senhor fala que nós devemos sim cuidar da nossa vida, mas almejando as celestiais. Que o nosso olhar não pode estar nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas que estão por vir, que são maiores, são muito grandes. Sabe, irmão, nós como igreja do Senhor neste lugar deveríamos nos perdoar mais. Sabe, nós como igreja do Senhor, como sendo embaixadores de Cristo, aqueles que representam o Senhor, deveríamos ter uma rica esperança, porque aquele que é fiel, aquele que determinou a promessa, ele é fiel para cumprir, irmão. Nós não estamos colhendo, nós não estamos vivendo, porque nós não estamos crendo. O Senhor tem te chamado para você crer, não para você ver. Descanse a tua vida no Senhor. Descanse as tuas preocupações no Senhor. A Bíblia diz: descanse, deleite-se no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe, o Senhor, Ele tem cuidado da tua vida. O Senhor te trouxe aqui, Ele tem cuidado de você. O Senhor te trouxe aqui para falar para você nessa noite que se o diabo tentou frustrar os teus planos, Ele é poderoso para tirar toda a palavra contrária do diabo e colocar a nova esperança, a esperança da fé no teu coração, a esperança verdadeira no teu coração. Era isso que Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, você é um soldado de Cristo. Confortem, leve isso para os outros, ensine aos outros, diz no versículo 2, ensine aos outros, Timóteo, fale a verdade. E nós hoje fomos contemplados, por quê? Porque Timóteo insistiu, porque Pedro insistiu, porque João insistiu, porque Paulo, porque Joaquim, porque Severino, porque diversos, e nós às vezes deixamos, irmão, sabe? Eu fico triste, porque às vezes se você der ouvido à voz da desistência, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão colher e você vai ficar sem colher. Se eu parar, outro colhe e eu não colho. Se eu desistir, outro recebe e eu não recebo. Pastor, Deus é tão ruim assim? Não, Deus não é ruim. São consequências que nós mesmos plantamos. Nós mesmos almejamos e colhemos o futuro que nós plantamos hoje. O que você quer viver amanhã, você tem que começar a fazer hoje. Aquilo que você sonha amanhã, você tem que começar a plantar hoje. Mas o desânimo às vezes não deixa. Mas seja como um atleta, treine. Eu sou bom em tal coisa, eu consigo descobrir isso. Seja focado nisso, irmão. Seja focado nisso. Seja diligente. Você tem uma pátria. Quantos tem uma pátria que levanta a mão? Amém, você tem uma pátria. E Jesus Cristo é a tua bandeira. Você tem uma pátria celestial. Talvez você está aqui e não está na pátria. Eu não recebi, Senhor. Você pode levantar a mão junto conosco nessa noite para nós orarmos juntos. Porque se você quiser, hoje você já faz parte dessa pátria. Levanta as tuas mãos aí, com o teu coração aberto. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero fazer parte dessa pátria de vencedores. E nós já vencemos o mundo, nós já vencemos toda a potestade, nós já vencemos. O Senhor já venceu tudo por nós. Nós só vamos cumprir agora. Nós só vamos agora ser instrumentos na mão dele. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Não deixe que nada te distraia agora. Todos fechem os olhos. Todos fechem os olhos em nome de Jesus. Senhor, oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Ó Deus, Tu sabes, Senhor, quanto nós às vezes relutamos contra a Tua vontade, Senhor.
Ó Deus, Tu sabes, Senhor, o coração desse homem, dessa mulher que chegou aqui hoje, desse jovem. Ó Deus, com tantas frustrações, com tanto desejo de desistir. Ó Pai, com tantas mágoas e tantas marcas que a vida traz, Senhor, e faz parte mesmo. Essa vida, o Senhor não nos escondeu que teríamos aflições, mas o Senhor nos motivou a ter bom ânimo. E o que eu entendo de bom ânimo é termos esperança, porque o Senhor é a vitória, porque o Senhor é o dono da guerra, o dono da batalha. Ó Deus, mas pessoas neste lugar, assim também como eu, Pai, por vezes pensamos em desistir, pensamos em não mais Te representar, pensamos muitas vezes, Senhor, em largar tudo, mas o Senhor vem e convida novamente, Pai, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é rico em compaixão, Deus, e o Senhor quer o melhor para a humanidade, o Senhor quer o melhor para nós que Te conhecemos. Ó Deus Todo-Poderoso, visita o aflito, visita aquele que ainda tem problema, Senhor, com algum tipo de vício, visita, Senhor, aquele que porventura está com algum problema no relacionamento, Senhor, no casamento, aquele que está com algum problema, Senhor, com a família, com o trabalho, Senhor, que nessa noite o Espírito Santo do Senhor possa mostrar a essa pessoa que ele é muito de valor no Teu reino, que ele pertence a uma nação celestial, que ele tem autoridade, que ele pode sim, Senhor, contar com o Senhor em todos os momentos, Pai, em nome de Jesus, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, que nós devemos ser diligentes como um bom soldado, firme, atentos, ó Deus, sempre se preparando como um atleta que tem uma meta. A meta é o Teu reino, a meta é o Senhor, a meta é a nossa vida estar em Ti, Senhor. Mas também o Senhor nos alerta a sermos um lavrador, Pai, aquele, ó Deus, que planta, não se cansa de semear, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, ajude o Teu filho, a Tua filha que entrou por essas portas a darem continuidade àquilo que começaram em suas vidas, Senhor, mas sem esquecendo, ó Deus, de que o Senhor fez um convite, ó Deus, de proclamarmos a Tua palavra, de levar o Teu evangelho, de sermos fonte de luz para outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro por essa vida, eu oro por essa igreja, eu oro pelos irmãos, eu oro pelas irmãs, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu glorifico ao Senhor, porque muitos já entenderam, Pai, ó Deus, mas se no meio de nós ainda há alguma dúvida, algum resquício, alguma mágoa, que a Tua palavra possa, Senhor, penetrar como uma espada, ó Deus, daquela que, ó Deus, penetra o íntimo da alma, aquela que faz a morada e a transformação, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, assim eu oro, Deus, assim eu oro, Pai, pedindo ao Senhor fortalecimento, pedindo ao Senhor renovo, pedindo ao Senhor novidade para, ó Deus, os Teus filhos, novidade de vida, assim eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor, para um novo início, mas não um novo normal, como a mídia diz, Pai, um novo recomeço no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que esse novo recomeço, a Tua igreja seja triunfante, Pai, os Teus filhos também sejam triunfantes no Senhor. Assim eu oro, Pai. Assim eu oro, Senhor, aqueles que são líderes, que almejam crescer ainda mais, aqueles que são membros, que almejem, Senhor, a liderança, aqueles, ó Deus, que ó Deus, querem ganhar, querem, ó Deus, tocar em pessoas, Senhor, que se autoexaminem nessa noite, Pai, e tire qualquer tipo de mágoa, tire qualquer tipo de, ó Deus, de situação que possa, meu Pai, atrapalhar o crescimento saudável da Tua igreja, ó Deus, não só aqui neste lugar, mas, ó Deus, no modo geral, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos auxilie nessa noite, Pai, é para a glória do Teu nome que eu oro, em nome de Jesus, assim eu agradeço ao Senhor, Pai, oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor, amém? Eu serei pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei pai de em muitas gerações. Senhor, o que queremos é Te servir, Senhor. O nosso desejo é servir ao Senhor. Ajude-nos, Senhor, a exercer o melhor que podemos fazer. Eu vejo o povo tão distante, tão sozinho, buscando salvação.
Aleluia. Liberta os cativos, Senhor, através de nós. Aleluia. Anunciar tua salvação. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei Pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Aleluia. 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 A vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que toda a humanidade seja alcançada. A vontade do Senhor é que a sua vida seja alcançada. Que a tua família, que a tua casa seja alcançada. A vontade do Senhor é que você tenha plena paz nele. A vontade do Senhor é que não haja limites para nós. A vontade do Senhor é que nós venhamos nos unir em prol dessa causa. A vontade do Senhor é que você que de repente saiu de casa muito triste, saia daqui alegre, porque entenda, o Senhor te ama e o Senhor quer o melhor para a tua vida. A vontade do Senhor é que você saia daqui hoje convicto de que você foi escolhido, de que pessoas morreram para que hoje nós estivéssemos aqui. A vontade do Senhor é que você valorize isso como a tua vida. A vontade do Senhor é que você reconheça essa causa. A vontade do Senhor é que você entenda que há um chamado, há um convite para você e que você faz parte, se você querer, você faz parte. Mas pastor, eu não prego. Não precisa pregar, meu querido, não precisa. Faça a vontade do Senhor aonde você for, na tua casa, no teu trabalho. Só fale que Jesus ama aquela pessoa. Só seja um instrumento. Só permita que Deus possa fazer alguma coisa através de você. Só isso, pastor, somente isso. Só permita, irmão. Só empreste os seus ouvidos para o Senhor. Aquele que está em dificuldade, em luto, só empreste os seus ouvidos. Como é difícil. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Deus quer fazer algo através de você. Deus quer fazer algo através de você. Engraçado, irmãos. Nós vamos finalizar. Esse pensamento veio no meio dessa palavra agora. Eu entendo bem que quando eu iniciei, o desejo era tão ardente por almas, assim, por vidas, pessoas sendo salvas, que nós não tínhamos tempo de ver problemas. Sabe, o anseio era tanto. Nós não nos importávamos se alguém passasse à nossa frente. Nós nos importávamos se de repente a gente, sabe, de repente eu não fui elogiado. O desejo é tão ardente que ele supre todas essas coisas. E há uma máxima que diz que quando nós estamos muito preocupados com as coisas, nós temos tempo para arrumar problemas com ela. Mas quando nós estamos focados no reino do Senhor, as coisas são menores. Fica mais fácil perdoar, fica mais fácil, sabe, ministrar o evangelho, fica mais fácil de você ser um canal de bênção, sabe, ser um instrumento para Deus na tua casa. Quando você está focado no reino de Deus, fica mais fácil você engolir as ofensas, sentir-se às vezes humilhado ou humilhada, deixar passar. Às vezes quando você está tão pleno, tão cheio do Senhor, você está tão cheio da causa dele que não importa o que as pessoas falam, o que importa é o que ele já disse por você e o que ele fez por você. Aí você começa a entender que tá bom, você se perdoa, você perdoa as pessoas, você se torna alguém mais leve, sabe? A sociedade precisa de pessoas leves, irmão, pessoas mais tranquilas, pessoas que queiram ser instrumentos de Deus, sabe? Transmitindo a glória de Deus. Então, em nome de Jesus, nós vamos aplaudir ao Senhor nessa noite, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos encerrando. Eu quero saudar os irmãos que estão conosco, né, no nosso canal do YouTube. Tem pedido? Temos um pedido de oração. Nós já vamos estar encerrando dentro dos nossos horários, tá bom? Permitidos aí.
A nossa querida irmã Gislaine, né? Aparecida está pedindo oração pelo irmão, pelo sobrinho, Miguel. Ele tem bronquite, está internado, né? E está no oxigênio. Nós vamos orar pela vida do Miguel. Que você possa tirar um tempo para orar pelo Miguel durante a semana, tá bom? E pelo irmão da Gislaine. Que você possa separar o tempo que é do Senhor nessa semana. Que você possa meditar em tudo isso que foi falado. O Senhor conta com você, amém? Você tem energia aí de sobra, Deus requer um pouco dessa energia para o reino dele. Então nós vamos orar. Nosso aviso é que nós temos culto na quinta-feira, 19h30. As nossas células já estão se organizando, estão voltando, né? E eu tenho uma pequena reunião no final agora do culto. Peço que os irmãos que já marcaram comigo vão rapidinho lá atrás, tá bom? Então nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esta palavra, amém? Curva a sua cabeça, coloca a mão sobre o teu coração. Talvez você não trouxe seu pedido de oração aqui, mas apresente juntamente conosco. Há uma unção, os irmãos estão em casa também, podem levantar-se, né, ficarem de pé, colocar as mãos ao alto juntamente conosco. E há uma unção quando nós oramos como igreja. Eu creio muito nisso, porque todas as vitórias que eu tive acerca das minhas dificuldades foi orando juntamente com essa igreja, aqui na frente, os irmãos ministrando e eu em conformidade, juntamente com os irmãos, recebemos as vitórias do Senhor. Recebemos uma vitória tão sonhada, aquilo que nós precisamos tanto, amém? Então vamos orar, apresente o seu pedido agora também, aquilo que o teu coração deseja nessa noite. Apresente um só, irmão, aquilo que mais você necessita e ore por ele, juntamente comigo também pelo Miguel, tá bom? Pai amado, em nome de Jesus, nós vamos orar, Pai, nesta noite. Ó Deus, eu apresento diante do Senhor, Pai, a minha família, as famílias da igreja. Também, Senhor, apresento diante dessa oração, Pai, a vida, Senhor, do irmão da nossa querida Gislaine, Pai, irmã Gislaine, o Miguel, ó Pai, a vida dele. Ó Deus, que está internado, Pai, nós sabemos que o Senhor pode, ó Deus, todas as coisas, Senhor, estenda as suas mãos sobre ele, nesse leito de hospital. Ó Deus, livra o Senhor de todo o mal ali. Ó Pai, toca, Senhor, sobre ele, Pai, em nome de Jesus, com unção de cura. Se alguém, Pai, no meio de nós, que esteja enfermo, Pai, que de repente, ó Deus, está com uma causa muito difícil, ó Deus, Pai, pelo pedido, pela fé, Pai, exercida por ele agora ou por ela agora, que o Senhor, ó Pai, possa se mostrar real, Pai, sobre a vida dela e sobre a vida da Gislaine também, no pedido do Miguel, Senhor. Ó Pai, assim nós cremos, Senhor, no Teu mover e no Teu poder. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, ó Pai. Nós agradecemos por este culto. Agradecemos pelas vidas, Pai, que estão aqui. Agradecemos, Senhor, pela Tua igreja reunida neste lugar. Ó Deus, assim eu oro, Pai, agradecendo pela estrutura. Te dou graças, Senhor, em nome de Jesus, Pai, porque podíamos estar em diversos lugares, mas escolhemos a parte em ouvir um pouco a Tua voz, Pai, sermos ministrados por ela, termos uma experiência, ó Deus, renovada no Senhor. E ó Deus, que essa semana, Senhor, seja uma semana de vitória para os Teus filhos, seja uma semana de vitória para a Tua igreja. Ó Deus, seja uma semana de vitória para esses irmãos, que sejam, ó Pai, como soldados diligentes, como os atletas, Senhor, ó Deus, que não se cansa, ó Pai, como lavradores que não cessam de lançar a semente, mesmo as terras estando secas, mesmo estando árduas, preparam a terra e lançam a semente. Assim eu oro, Pai, em o nome do Senhor Jesus, e te dou graças, amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos, uma semana de vitória a todos.